Olá, meu irmão, minha irmã, você que está ouvindo esse podcast nessa hora. E o nosso tema hoje é como se encher do Espírito Santo. Muitos crentes perguntam isso, né? Como é que eu faço para ter a presença do Espírito Santo na minha vida? Como é que eu faço para me encher de Deus? Às vezes a caminhada é tão dura, às vezes eu estou há tanto tempo na igreja e eu não sinto essa presença. Ou às vezes eu me sinto tão frio, tão perdido, né? Bom, eu vou falar para você agora quais são os macetes que você deve adotar na sua vida para que o Espírito Santo te visite e te preencha e te torne cheio. Bom, em primeiro lugar, confesse os seus pecados. Quando você for orar à noite, confesse os seus pecados. Aquele seu pecado mais íntimo, aquele que só você conhece, aquele que só você e Deus sabem, aquele que te prejudica, aquele que te tira a paz. Todo mundo tem um pecado, porque a nossa natureza ela é pecadora. Nós caminhamos sempre para o pecado. Bom, quando você for orar, então, confesse, mas não confesse no intelecto, confesse verbalmente, fale. Deus quer ouvir você falar. No momento que você confessa o seu pecado, e você pede perdão a Deus, naquele mesmo momento o seu pecado ele é queimado e você é purificado pelo sangue de Jesus. Então, meu irmão, comece fazendo isso. E outra situação, confesse o seu pecado e tente não cometê-lo mais. A sua vida na presença de Deus, ela vai precisar de que você faça um sacrifício. Então faça. Vale a pena, meu irmão. Vale a pena abandonar o seu pecado. Seja lá qual ele for. Pode ser o pecado da carne, pode ser um pecado sexual, pode ser um pecado da masturbação, da pornografia, da inveja, da cobiça, da fofoca. Não importa, irmão. Não há pecado que Deus não possa perdoar. A palavra diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, ou seja, tem sempre mais graça do que pecado para ser perdoado. Creia nisso, meu irmão. Reconheça que você precisa de Deus. Reconheça que você é um necessitado, que você não é autossuficiente, que se hoje você tem um coração batendo no seu peito, é porque o Senhor Deus ele está emanando vida para você. Reconheça isso. Reconheça que você não é nada sem a presença de Deus. Isso agrada ao Espírito, isso agrada a Deus. Próximo passo. Ao orar, comece agradecendo a Deus, a Jesus e ao Espírito Santo. Meu irmão, quando você dobrar o seu joelho, não comece pedindo, mas comece agradecendo. Agradeça a Deus, porque Ele é seu Pai, porque Ele criou você, porque Ele criou o universo, porque Ele te ama, apesar de todas as suas falhas. Ele te ama, meu irmão. Agradeça ao Senhor Jesus, que é o seu Senhor, que é o seu amigo, que é o seu Salvador. Ele te ama, Ele morreu por você e Ele conhece toda a sua vida. Ele conhece todos os seus pecados e isso para Ele não importa. Ele quer ser seu amigo, Ele quer estar com você. Agradeço também ao Espírito Santo Consolador, que habita dentro de você. Esse Espírito Santo é Ele que te convence do seu pecado. É Ele que te visita quando você está orando e você começa a chorar, você começa a quebrantar. Ele está com você o tempo todo. Ele foi derramado nesta terra, Ele foi derramado em você. Não foi pingado, Ele foi derramado. Então, Ele abunda dentro de você. Só é preciso que você dê o primeiro passo. É preciso que você peça a Ele, que você agradeça, porque o Espírito Santo, Ele quer que você se achegue. Quando você se achega, Ele se achega a você também. Ele é tão cavalheiro que Ele respeita o seu livre-arbítrio. Então, meu irmão, peça, minha irmã, peça para que Ele te visite e com certeza Ele te visitará. Próximo passo, busque. Meu irmão, minha irmã, a internet está lotada de estudos. O YouTube está lotado de estudos. Ali você encontra devocionais.
Ali você encontra pregações, ali você encontra estudos. Então, durante o seu dia, entenda que você precisa separar um momento para estudar sobre o Deus que te fez, a história do povo de Israel, as maravilhas que o Senhor fez, aquilo que às vezes a gente não compreende. Há estudos maravilhosos na internet. Muitas vezes a gente quer entender a linha do tempo, entender como as coisas aconteceram na Bíblia. E meu irmão, a internet está cheia, só basta você buscar. Então busque no YouTube, peça orientação a Deus, peça que o Espírito Santo te oriente e você vai achar. E quanto mais você estuda, mais você quer aprender. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo que habita em você, ele é sedento por conhecimento. Ele quer aprender mais e mais. Ele quer que você aprenda mais e mais. Então busque. Esse estudo não será chato. Ele será prazeroso, porque você vai estar nutrindo o Espírito Santo que habita em você. Próximo passo, leia a palavra. A palavra, ela está encharcada do Espírito Santo. Não é molhada, é encharcada. Então, ou seja, quando você abre a palavra, ali aquelas palavras estão encharcadas do Espírito Santo. Significa que superabunda o Espírito Santo na palavra de Deus. Então, meu irmão, creia nisso. Quando você for ler, ore primeiro a Deus para que Ele abra os seus olhos e que você seja alcançado pelo mistério da palavra de Deus. Lembre-se que é através da palavra que nós vencemos o inimigo. O Senhor Jesus derrotou ele no deserto somente pela palavra e pelo Espírito de Deus, é óbvio, né? Mas em todo momento ele usou a palavra. A palavra é poderosa. Creia nisso, meu irmão. Próximo passo, ore pelos seus amigos, pelos seus familiares, mas principalmente pelos seus inimigos, por aquela pessoa que te faz mal, por aquela pessoa que tira a paz. Ore por essas pessoas, meu irmão. Ore para que Deus transforme, para que Deus abençoe, para que essa pessoa tenha uma vida abençoada. Quando você ora pelos seus inimigos, meu irmão, você derrota os planos do inimigo. Dar outra face é difícil, nós sabemos que é difícil, mas o Espírito te dá autoridade, o Senhor Jesus te protege e o Senhor Deus te abençoa. Eles são 3 e são 1. Então, meu irmão, creia nisso. Torne esse hábito um hábito do seu dia a dia. Entenda, meu irmão, que você será abençoado quando fizer isso. Esse é o mandamento. Esse é o novo mandamento, é o mandamento do amor. Nós vivemos no período da graça. O período da lei se foi. Você habita agora no período da graça. E o período da graça é o período da paz, é o período do amor. Espalhe o amor. Você não foi chamado para ser ruim. Você foi chamado para amar. Você foi chamado para a presença de Deus, para espalhar o amor de Cristo. Próximo passo. Creia que você está sendo ouvido. Creia, meu irmão, que você está sendo ouvido pelo Senhor quando você ora. Que você está sendo ouvido pelo Senhor quando você canta um louvor. Creia nisso. Não tenha dúvidas. O inimigo soprará no seu ouvido uma dúvida, mas não ouça ele. Creia que o Senhor está com você a todo momento, o tempo todo, quando você acorda, quando você dorme, quando você trabalha, a todo momento. Creia nisso e você será plenamente abençoado. E por último, meu irmão, não deixe de buscar. O Senhor te ama, o Senhor te abençoa e o Senhor quer te encher do Espírito Santo. Lembre-se, você não foi chamado para ficar sentado, acomodado. Você está nessa terra, você está na presença do Senhor, você foi retirado no mundo para fazer a diferença. Aprenda a liberar o perdão, aprenda a ser bom, aprenda a abandonar o seu pecado e aprenda a estudar, a buscar a Deus. Faça isso da sua rotina e eu te dou a minha palavra, em nome do Senhor Jesus, que o Espírito Santo vai fazer coisas maravilhosas na sua vida. Ele vai te preencher de uma tal forma que você iluminará o amor de Deus. Você vai refletir o amor de Deus neste mundo. Que o Senhor Jesus te abençoe, meu irmão, minha irmã. Amém.